sabe o que é mais engraçado desse vídeo? Não foi eu ter razão de novo. É porque qualquer pessoa de bom senso teria chegado à mesma conclusão desde que isso tudo começou. A verdadeira surpresa não é a Microsoft confirmar isso oficialmente, é ver que ainda tinha gente que acreditava nisso durante 6 anos. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aí em mais um vídeo aqui pro canal e meus amigos, minhas amigas, que complicação danada essa história do Game Pass, essa história da aquisição da Activision. Quantas coisas não foram reveladas graças a esse processo dessa aquisição, em que a Microsoft se viu obrigada a ter que mostrar muitas coisas que antes eram ocultas, né? Uma dessas coisas, vocês já sabem, as vendas do Xbox One que ficaram ocultas durante tanto tempo e no final a gente viu que estavam certas, né? Inclusive um site que é usado como parâmetro por muitos aí na internet, que é o VG Charts, antes chamado de VG Chutes, também mostrou que estava certo nas suas estimativas, que antes era uma fonte de estimativa tão menosprezada, né, pelos donos aí do Xbox, passou a se tornar referência, já que os próprios executivos da Microsoft, como o próprio chefe de marketing da empresa, que é o famoso Aaron Greenberg, utilizou o site e acabou tirando a moral de todos aqueles carinhas de Xbox que ficavam aí na internet falando essas baboseiras. E depois só foram confirmadas muitas outras coisas que a gente ficou sabendo tempos depois, como eu já falei, as vendas do Xbox One, inclusive a opinião da Microsoft sobre os exclusivos da Sony, quando ela disse que a Sony fazia jogos melhor do que ela e muitas vezes com maior qualidade. Desde o começo de 2022, aquele cara fanaticão do Xbox viu todas as suas teorias, todos esses argumentos indo para o Halo abaixo. E hoje nós estamos aqui em mais um vídeo para mostrar para vocês aquilo que já era óbvio, mas precisou ser confirmado oficialmente para acabar com esse malabarismo mental, esse xadrez 4D que ficaram fazendo durante 6 anos. Eu não sei se vocês se lembram, galera, mas obviamente já há muito tempo atrás, quando o Game Pass saiu, eu e vários outros canais na internet fizeram um vídeo falando sobre as impressões disso. E o ponto mais crítico era justamente esse papo de jogos Day One. Esse papo de jogos Day One fez com que muitas empresas, né, varejistas e tudo mais, abandonassem suas parcerias com a Microsoft já desde aquela época, com a crítica de que se a Microsoft quisesse vender o negócio dela sozinha, então que ela vendesse. Entretanto, essa é uma parte que não interessa para o assunto, o que interessa é essa polêmica dos jogos Day One. É um dos principais argumentos que o cara do Xbox ainda usa hoje em dia, porque é basicamente a única coisa que sobrou mesmo, e que de fato, se você for analisar a situação somente de forma bruta, você até poderia usar isso como argumento, se os jogos da Microsoft fossem algo do qual desse para se orgulhar de falar, né? Mas se vocês bem se lembram, um dos argumentos principais que a gente já falava desde aquela época era que afetava sim a qualidade e mais do que isso, afeta também nas vendas dos mesmos. Só que aí, galera, sempre tem aquele negacionismo inicial, né, aquela zoeira, guerra de console. Entretanto, quando os fatos vêm à tona, infelizmente não tem mais nada que se possa usar como desculpa. Só que o que aconteceu, galera, foi muito mais grave do que vocês estão pensando. Foi confirmado que a Microsoft mentiu descaradamente para o órgão regulador do Reino Unido e vocês vão conferir tudo isso aqui agora. Então prestem muita atenção, tá? Através de uma investigação interna nos documentos da Microsoft, que foram concedidos ao órgão regulador para que fosse feita a análise, os caras descobriram simplesmente que a Microsoft, nesses documentos internos, admitia que o Game Pass canibalizava a venda dos jogos dela própria, ou seja, dos jogos first party. E isso acabou desmentindo uma fala do Phil Spencer lá de 2018, quando ele afirmou que o Game Pass, na verdade, impulsionava as vendas dos jogos na plataforma. Eu me lembro até hoje, em 2018, quando o Phil Spencer falou aquilo ali, aí os cachistas lá foram à loucura. Ah, olha só, o Game Pass, ele tá impulsionando. O Phil Spencer é um cara que, de fato, só sabe falar bonito e não faz nada. Quais são os lançamentos
que a Microsoft coloca no Game Pass por ano, né? E olha o naipe dos jogos que ela colocava desde aquela época. Foi dar uma melhoradinha agora recentemente no Forza Horizon 5, mas antes a maioria era só carniça ou jogo de baixa renda. Fato que você não precisava ser um gênio para entender, e desde aquela época eu já falava para vocês aqui nos vídeos que a diminuição da frequência e qualidade desses jogos era um forte indício de que realmente as vendas eram canibalizadas. O investimento não tinha retorno nessas vendas e que isso é uma coisa muito importante no mercado. Aí depois a gente viu a própria Sony afirmando isso já desde anos, que não dá para você fazer isso com um serviço como esse. Para você conseguir colocar jogo Day One do naipe que os caras fazem, precisaria ter muitos mais milhões de assinantes para compensar esse gap que fica do investimento e o retorno só através da assinatura do serviço. E aí aquilo ali que eu já falei para vocês várias vezes. Qual que é a sorte do Xbox? A sorte do Xbox é que ele tem uma empresa trilionária por detrás dele, que faz seu dinheiro com várias outras coisas, mas tem vergonha de falar o quanto consegue fazer com a divisão Xbox, ou seja, o famoso patinho feio, né? Ou aquele filho de rico mimado que não sabe fazer nada, mas graças ao dinheiro do papai e da mamãe, ele tem tudo ali o que ele precisa. E aí eles compram tudo pra ele e no fim das contas deixa o negócio nas mãos do filho. Quando vai ver o filho falha o negócio, o pai vai lá e ainda dá mais dinheiro pra ver se ele consegue fazer um milagre. Claro! E aí vem o segundo dos 3 pontos que a gente vai falar aqui. Galera, esse segundo é uma coisa bem complicada mesmo. Eu fiz inclusive uma thread no meu Twitter explicando isso alguns dias atrás. Na resposta que a Microsoft deu ao órgão lá do CMA, que é o órgão regulador, ela afirmou como uma forma de defesa, né, mostrar aquele coitadismo, que a Sony tinha o dobro de usuários ativos na sua plataforma de games em comparação com a divisão Xbox. Só que sabe o que é engraçado? A própria Microsoft, nesse relatório, sempre cai na hipocrisia, na contradição. E o órgão vem percebendo isso conforme a gente vai ver nas atualizações desses documentos. E a mais recente foi justamente essa. Por quê? Porque de acordo com o relatório trimestral, o último que a Microsoft liberou, que é o famoso Q2 ou Quarter 2, mostrado no mês passado, a empresa afirmou que já está com 120 milhões de jogadores ativos na sua divisão de games. Ou seja, para que a Sony tivesse o dobro do que a Microsoft está afirmando aqui, ela precisaria ter então 240 milhões de usuários ativos. Entretanto, quantos usuários ativos a Sony tem mesmo? Bom, a resposta se encontra no último relatório fiscal trimestral também da Sony, lançado também no mês passado, só que nesse caso é o Q3, porque o ano fiscal da Sony é diferente da Microsoft, mas os períodos desses relatórios são os mesmos. E no Q3, a Sony mostrou claramente que ela chegou a 112 milhões de usuários ativos na sua plataforma. A Microsoft parece que tem uns 8 milhões a mais aí, de acordo com o relatório dela. Então por que ela afirmou que a Sony tem o dobro? Mentira! Será que a Microsoft estava falando somente dos usuários ativos da plataforma do Xbox, do console do Xbox? Será que a Microsoft então inflou esses números com jogadores no smartphone, com jogadores lá da Steam e outras plataformas a mais? Então quer dizer que esses 120 milhões eram só para agradar os acionistas? Pois é, cabe à empresa explicar agora essa grande contradição que foi encontrada na documentação, porque querendo ou não, isso se configura como mentira e pode sim agravar o caso da Microsoft na decisão do órgão regulador. Mas, meus amigos, não para por aí, agora vem a grande cereja do bolo desse vídeo. E nessa cereja do bolo, a gente vai falar sobre a própria Microsoft admitindo que, de fato, as vendas dos jogos first party são canibalizadas por causa do Game Pass. Esse novo documento eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês que quiserem ver isso aí mais apropriadamente. Entretanto, existe uma parte dele muito interessante que tem a ver, sabe com quem? Justamente com a empresa que a Microsoft quer comprar, que é a própria Activision. O próprio documento diz que a Activision já falou que ela não quer colocar seus jogos em serviço de assinatura de vários jogos em qualquer plataforma devido a canibalizar severamente as vendas B2P, que na verdade significa Buy to Play, particularmente no caso de lançamentos mais recentes, fecha aspas. Ou seja, a própria empresa que a Microsoft quer comprar já deixou claro, ou vazado isso daqui,
que ela não gostaria de colocar seus títulos, ou seja, nós estaremos falando aqui de qualquer título, o que inclui, sabe quem? Pois é, o principal título, a principal franquia, que é o Call of Duty. E aí eu pergunto pra você, né, meu amigo internauta, será que o que eu venho falando pra vocês aqui durante no mínimo uns 4 ou 5 anos realmente era tudo besteira? Pois é, eu tô achando que não é, né? Mas eu não sou o senhor da razão, de forma alguma. Eu apenas raciocinei de forma lógica, como qualquer um aí, muitos de vocês, muito mais inteligentes do que eu, seriam capazes de fazer. Agora, se vocês negligenciaram esse raciocínio, aí, burro, senhor da razão mesmo, é sempre o tempo. E aparentemente, ele costuma ser muito amigo meu aqui no canal. Então é isso aí, né, galera? Eu vou ficando por aqui então. Espero que vocês tenham apreciado aí a notícia. Não se esqueça de deixar aquele like marotão aí no vídeo para dar aquela ajuda aí no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.